Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Você já parou para pensar que os lugares onde vivemos e as pessoas com quem convivemos podem moldar diretamente a forma como nos sentimos? Hoje vamos falar sobre o poder dos ambientes físicos e emocionais e como eles podem impulsionar ou sabotar o nosso bem-estar. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje nós vamos falar sobre o impacto dos ambientes, sejam ambientes físicos, emocionais. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas que estarão aqui comigo. Doutora Roseli Andrade, seja bem-vinda. Um prazer estar aqui. Você, como boa virginiana, eu acho que os ambientes fazem total diferença para você, né? Sim, sim. Vamos ver. Juliane Cavallini também, nossa tricoteira expert. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Van. E já que a gente vai falar de ambientes, por que não falar do ambiente virtual também? Também, que precisamos falar sobre isso, né? Sim. Está aqui com a gente hoje também Thaís Campreger, nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. É um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a nossa convidada de hoje, ela é arquiteta e responsável, gente, por esse ambiente que nós estamos aqui. Vem pra cá, Sabrina Pedregosa. Olá, prazer menina. Receber você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Nessa sala tão gostosa. Obrigada. Senta aqui, Sabrina. Antes da gente começar a falar sobre os ambientes, gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. Depois a gente vai falar sobre o cenário aqui, qual que foi o impacto. Olha, eu costumo dizer que eu nasci para ser arquiteta. Foi uma escolha que Deus, destino, meu pai me orientou a ser. Sim. Meu sonho era ser bióloga, biomédica, mas graças a Deus o destino me conduziu a isso. Estou no ramo da arquitetura já há 9 anos e para mim é um prazer fazer parte da construção de histórias de tantas pessoas, desde a residência dela, o comercial, que é tão importante, e eu sou muito realizada fazendo isso. Bem, Sabrina foi responsável pelo meu cenário anterior e agora já é o segundo cenário. Esse cenário que vocês estão vendo aqui foi todo projetado pela Sabrina. Eu queria que você falasse um pouquinho mais e depois eu queria ouvir das meninas também qual foi a primeira sensação que vocês tiveram quando chegaram e entraram aqui no cenário, tá? Vai, Sá, fala você. Olha, a minha inspiração para o cenário foram as mulheres que estão aqui hoje, né? Uhum. Eu quis um cenário que fosse imponente, mas também fosse sutil, que ele trouxesse leveza, mas também que ele tivesse personalidade. A iluminação faz toda a diferença. Eu lembro que quando a Sabrina falou da luz, eu falei, mas isso vai mudar, Sabrina? Porque a produtora já tem a luz, né? Ela falou, vai. E, gente, quando liga essa luz aqui, faz total diferença. A iluminação faz total diferença, ela faz parte da arquitetura. A composição das cores, a gente traz o rosa para remeter o universo feminino, mas também um ambiente neutro, com personalidade, com peças orgânicas, para deixar as mulheres se sobressaírem perante ele. Então, essa foi a minha intenção, vocês me inspiraram e eu acho que o resultado foi o melhor possível. E quando a Sabrina, a gente conversava, né, eu falava assim, Sá, eu quero sempre que tenha aquele aconchego, né? Que as pessoas cheguem e sintam-se realmente em casa. E eu acho que você consegue trazer isso, né, no ambiente. Eu acho muito importante o aconchego, independente se é um escritório, se é um comercial, se é um cenário, porque as pessoas elas precisam estar confortáveis para fazer negócios, para descansar, para se comunicar. Então, sobretudo, um ambiente que funciona ergonomicamente, que faça sentido na questão estética, mas sobretudo que seja confortável. Maravilha. Ju, como é que foi a sensação quando você chegou aqui e viu? Olha, se a gente puxar um pouquinho na retrospectiva do nosso primeiro vídeo... É verdade. Da nossa estreia, foi até um dos meus primeiros comentários, porque realmente o cenário ele ficou muito bonito, imponente.
E aqui dentro a gente consegue sentir todo esse empoderamento que eu acho que foi vislumbrado por você desde o início. Então, posso dizer que você atingiu o seu objetivo, pelo menos comigo, mas eu acho que as meninas também devem ter uma opinião muito semelhante. Então, só te dou parabéns, obrigada. Porque realmente ficou muito, muito legal. Fico feliz, obrigada. E você, Thaís? Olha, a primeira impressão eu achei muito acolhedor. Além de chique, imponente, mas o que eu tô vendo, por ele ter essa luz um pouco mais quente, eu achei que ficou humanizado, sabe? Não é aquela coisa fake, imposta. Não, fria, ele né? Realmente, ele é quente, ele é acolhedor, ele é aconchegante. Então, ficou longe de ser algo frio e muito mecânico, muito fora. Que delícia. Tá delícia. Eu vou contar depois o nosso começo de história de cenário, né, Sabrina? Doutora Roseli, que fez parte do cenário anterior, chegou... A régua subiu e tá subindo, né? A régua subiu bastante, parabéns. Eu acho que esse jogo de iluminação, como você falou, ele compõe. Trazer essa coisa do carpete, dos estofados, que dá esse aconchego. E você conseguiu usar uma cor neutra, mas não tão neutra, né? Porque ela também se sobressai, mas ao mesmo tempo ela faz um painel de fundo, deixando com que os apresentadores, os colaboradores e o entrevistado apareçam como se fossem peças de destaque nesse plano de fundo. Então, a gente chegar aqui e ver isso, realmente, a gente está acostumado a fazer entrevistas, a gente sabe que não é um ambiente muito bonito ver, porque ele tem peças que são montáveis, desmontáveis, e aqui ficou um cantinho montado sempre. Então, é um cantinho da Vanessa, né? Um cantinho tricotá que tá aqui. Então, quem entra por aqui de vez em quando, mesmo sem gravação, tem a marca da Vanessa e a sua aqui. Parabéns. É verdade. E tem uma coisa também que muitas vezes, até em estúdio, aqui também, quando a gente, né? Quem tá em casa não vê, tem câmeras, tem luz. Então, assim, os bastidores já é uma coisa que deixa quem tá aqui, né? Um pouco mais reservado, talvez, né? E eu acho que essa composição, a gente esquece quem tá ali, lá, a gente fica faz muito a nossa aqui. conversa aqui, né? Parabéns. Mas eu vou contar rapidamente, eu não sei se todas sabem, mas a Sabrina participou como convidada de um programa que a gente praticamente não tinha um cenário. Eram umas cadeiras e um biombo atrás. E ela foi como convidada. E no meio do programa, na gravação, no ao vivo, eu falei, o que você poderia fazer pra melhorar esse cenário? Coloquei a convidada numa saia justa. Nossa! Quando ela fez essa pergunta, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar que tá tudo péssimo? Que não tinha muito a ver com a essência do programa, a essência da Vanessa. Aí eu me contive, falei, não, a gente pode dar uns toques de cor, um aconchego, a gente pode pensar numa forma orgânica. E passou. Graças a Deus eu consegui me livrar bem, mas depois deu super certo. A gente fez um outro trabalho a outra temporada do Tricotar, e estamos aqui nessa que eu acho que tem tudo a ver agora com essa temporada. Vanessa, você já levou ela para sua casa? Ainda não. Eu fico com medo de levar arquitetos e decoradores para casa. Na minha casa eu não levo quase ninguém. Vou contar que eu fico com medo, porque é da profissão deles. Como eu, conversando com vocês pensam que eu tô prestando muita atenção no que vocês falam? Além de prestar atenção, eu também tô avaliando as ruguinhas e a pele de todo mundo. Porque é natural isso, inclusive, né? eu ganhei uma toxina botulínica de aniversário. Eu acho que foi por conta de muita observação. E aí, como arquiteta, eu acho que deve ser uma coisa muito interessante, porque aonde quer que você entre, você tem a sua opinião e fica pensando, aquele quadro, aquilo ali, e é automático, né? Nós que somos profissionais, cada um na sua área, acaba focando naquilo. Mas o visual é muito, né? A dermato, a arquitetura. Então eu falo, gente, quando eu vou chamar arquiteto aqui pra casa, eu fico assim, olha, tá tudo do jeito que tá tudo, se tiver certo ou errado, depois você pode vir conversar comigo. Eu gosto sempre de escutar uma segunda opinião. É sempre um desafio. Mas eu trato sempre com muito respeito. Claro. Porque o que compõe o ambiente onde a pessoa está, principalmente a casa, fala sobre a história dela. Sim. O que me pega muito é um ambiente disfuncional. Que a ergonomia não funciona, principalmente em ambientes de trabalho. Aquilo me deixa, nossa, podia estar funcional assim. Mas a questão da decoração é muito gosto da pessoa. Mas se a sua casa estiver disfuncional,
Eu posso dar uma minha opinião. Eu queria ouvir de vocês, pode ser para todos agora, se vocês já se sentiram assim num ambiente que te deixa super à vontade e algum ambiente que te sufoca ou que te deixa ou pela luz ou pela cor. A Ju, ela tá ali, ó, ela tá pensativa. Vai, Ju. Muitos ambientes. Na verdade, assim, aqueles ambientes que nos acolhem é aquele que a gente, só de entrar, já sente a leveza. E eu acho que hoje em dia nós já somos, eu acho que a gente, como humanidade, a gente está evoluindo a tal ponto que a gente consegue energeticamente sentir quando o ambiente está mais fluido. Então, não é só a peça, não é só algo que tá ali, né, Ju? Não é. É realmente a energia do ambiente, a cor, a composição, tudo isso acaba se conectando, né? E tem até técnicas para elevar essa energia. Agora, quando a gente pensa num ambiente pesado, eu comecei a ficar reflexiva porque é inevitável, como sendo advogada, eu enfrento ambientes de conflito. É verdade. Os fóruns são ambientes onde existem muitos conflitos e infelizmente, nesses ambientes são, né, diante de tudo que compõe ali, realmente são ambientes pesados. Então, assim, alguns advogados, colegas meus, já me relataram que vão para determinados fóruns utilizando, como chama? Turmalina negra no bolso, ou então que tampam o umbigo justamente para se proteger. Então, são ferramentas que as pessoas utilizam para se proteger. Mas quando a gente entra num ambiente que está tudo conectado, que está tudo equilibrado, e você sabe falar mais, né? Consegue explicar muito mais do que eu, realmente a gente consegue sentir. Então, sim, existem ambientes que impactam a gente e outros que acolhem. A Ju trouxe essa questão da energia. Eu nem ia falar sobre isso, mas lembrei agora. Uma época eu trabalhava numa prefeitura e eu entrei em uma reunião e o clima estava pesadíssimo. Eu lembro da luz... Olha que agora que você falou me trouxe. Eu lembro da luz, era uma luz branca, um ambiente frio. Eu entrei na reunião e desmaiei. Olha. Energeticamente. E agora que você falou, eu lembrei de tão pesado, de tão denso que aquilo tava, né? Eu queria ouvir de vocês duas aqui. Vai, Thaís. Olha, em relação ao ambiente, assim, pesado, eu acho que a iluminação tem muito a ver. Iluminação e o fato também de ser um lugar mais fechado ou mais aberto. Falando da minha profissão, sou cirurgiã dentista, então pensa... Metade das pessoas que às vezes chegam com medo, com trauma. Hoje em dia, dentro dos pacientes que eu atendo, quando eu atendo criança, eu sempre converso com os pais antes, já para falar. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de luz fria, mas eu tenho que trabalhar com a luz fria. É verdade. Por uma questão de cor, tom, visibilidade... Mas dentro do meu consultório, eu fugi daquele branco, fugi do azul, para trazer um pouco mais de aconchego e humanização. Porque quando eu falo que eu trato os pacientes de forma personalizada e humanizada, o local onde eu já vou recebê-los tem que estar preparado para isso. É verdade. E faz total diferença, né? A sua clínica eu ainda não conheço, mas acredito que tem muito desse toque seu também, né? Sim, com certeza, para trazer acolhimento, porque... Ou a pessoa carrega uma história que não é legal com o dentista, ou ela quer mudar, ou ela está indo por um momento de dor, necessidade. Sim. Então, acho que o ambiente tem que promover esse acolhimento, essa humanização. Eu vou levar para a doutora Roseli, porque eu lembrei de algo que tem na clínica dela e que eu sei que você gosta muito também. E é lindo, a sua clínica é linda. E você tem vários elementos lá com pedras. Tenho. Isso é proposital? É proposital, né? Eu sou uma estudiosa do budismo e de espiritualidade e trouxe isso, além das pedras brutas, também em mesas de pedra natural. Então, eu coloco isso distribuído no consultório, tem sim uma função. E a coloração do consultório tem uma função. Eu venho de épocas onde o consultório de dermatologia era rosa, o cartão era cor-de-rosa e tudo era rosa. E o meu nunca foi rosa, já era um verde água, sempre foi essa base, porque eu sempre gostei de atender homens também.
Então, eu acho que um homem entrar num consultório onde está tudo rosa, não faz conexão com ele, né? Mesmo um cartão todo rosa, ou mesmo uma identidade rosa. Eu não sou a mulher de rosa, né? Já o cabelo, enfim. Então, isso tem uma proposta. Dentro das salas de procedimento, não. É tudo muito com cara de hospital mesmo. É branco, com aquela luz mais estourada, porque tem que ser. Mas a recepção, tento trazer essa coisa de que seja mais agradável. Agora, o que você estava me perguntando, ambientes que eu não me sinto bem, por exemplo, academias que têm paredes pretas. Tudo muito preto. Aquilo lá me dá um desconforto, porque me oprime. Não gosto de quartos, às vezes quartos de criança, que usam muitos os elementos das cores primárias, que aquilo também desperta demais. Fica bonito, lúdico, mas às vezes para o quarto não. Então, quando a gente vai solicitar alguém, tem que ser um profissional. A gente às vezes pensa que não precisa. Às vezes, eu não tenho dinheiro para uma arquiteta. Pede uma consultoria. Olha, quais cores eu gostaria. Então agora, né? Dr. Google, etc. Existem cores que favorecem, não é mesmo? Sim. Então, esse acolhimento, tem coisas que despertam demais. Então, isso eu acho que ajuda demais e só elas sabem fazer com tanto maestria. Como é que você lida com isso? Sabe? Às vezes, de repente, de um cliente que quer muito alguma coisa e que você sabe que não vai ficar legal. Olha, eu parto do princípio de que quem vai usar o ambiente é ele. É claro que eu sempre vou buscar uma forma estética agradável, que seja funcional, mas eu respeito muito a história do cliente. Então, a minha entrevista de briefing é como se fosse... Não é preencher um formulário. Minha entrevista dura 2 horas com o cliente, onde eu pergunto para onde ele gosta de viajar, quais são os hobbies dele, quem são as pessoas que frequentam a casa dele... E pouco se fala de cor, de formas, porque primeiro eu quero entender a pessoa de fato, porque a arquitetura ela tem muito da psicologia também. Então, eu procuro entender a pessoa para eu conseguir transmitir isso para dentro do projeto. Muitas vezes eu faço projeto que para mim não teria na minha casa, não usaria, mas para mim precisa fazer sentido para ele. O maior ganho da minha profissão é quando eu entrego o projeto para o cliente, ele fica feliz, ele fica alegre, eu me sinto parte da vida e principalmente, eu faço muito projeto comercial. O projeto comercial ele é complexo porque eu preciso atender você, só que eu preciso entender quem são os seus clientes. Tem isso também, né? Então, eu tenho que atingir uma barreira a mais. E é claro que a arquitetura ela tem que fazer parte do seu brand, a forma que você olha o seu serviço. Então, meus projetos comerciais, são totalmente diferentes do outro, mas porque eu olho para a pessoa e atendo a pessoa. Dentro do ambiente de trabalho de vocês, vocês percebem que às vezes algumas mudanças podem alterar completamente, por exemplo, produtividade, Ju? Com certeza, com certeza. Alguma coisa que você já fez assim que você percebeu na hora que foi muito bom? Quando eu percebo que eu não estou rendendo ou que eu não estou conseguindo sair do lugar, que eu fico empacada, eu logo já percebo que existe... Eu olho já para a organização da mesa. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu começo a fazer os movimentos de colocar as coisas no lugar, ou de pelo menos organizar os prazos, por exemplo, eu já vejo que as coisas começam a fluir. Parece mágico. A energia vai renovando e ali eu consigo ajustar. Claro, se mudanças de casa também, de casos dentro da casa. Às vezes eu vejo que tem alguns ambientes que a gente já começa a gerar um desconforto, porque está sempre na mesma. Eu ligo, mudo a luz, ou então eu coloco ali uma essência, um cheirinho, um óleo essencial. Isso já vai elevando o ambiente, a energia, e parece que as coisas magicamente funcionam e fluem, acontecem. E é o principal, gente, eu não vou poder falar assim, porque isso realmente é uma ferramenta minha de trabalho. A oração. Quando eu vejo que o negócio está empacado e eu vejo que parece que a cabeça não flui, a mente está parada, não tem o que fazer. As pessoas falam, medite. Às vezes a mente não consegue parar para meditar. Eu oro. É outra mágica, gente. Olha, eu aconselho, quem me pergunta, eu falo, faça isso que funciona. É muito legal você falar isso, porque você é uma advogada da educação tecnológica e ela traz toda essa parte de energia que faz diferença no seu dia a dia, né? Faz.
Para vocês, meninas, teve alguma coisa que vocês fizeram assim que... Caramba, isso mudou, melhorou na equipe? Para mim, melhorou na equipe agora nessa última expansão. Eu deixei uma copa para elas, bem maior, porque eu fui ampliando a clínica aos poucos, aumentando muito o número de funcionárias e uma microcopa. E aí eu percebia que não tinha um espaço para que elas sentassem. Uma almoçava numa sala médica, a outra almoçava na outra sala e, de repente, ia usar a sala, tinha gente almoçando. E fora aquele horário do almoço, de esquentar a comida, também fica com um odor específico, né? E aí, nessa última mudança, eu coloquei uma copa maior, que tem uma mesa, elas conseguem se sentar, conseguem ter horário de descanso, uma geladeira grande para elas. Então, isso eu percebo, assim, uma carinha de felicidade, porque é aquilo, é o espaço útil, né? Então, é onde elas conseguem ter ali o descanso, porque antes era tudo adaptado. Então, isso mudou. Eu percebo que elas estão mais felizes. E são coisas que são detalhes que, se você não para olhar, aí vai embolando. Vai embolando e ninguém reclama, mas automaticamente impacta no dia. E às vezes nem identifica, né, Rô? Exato. Às vezes nem sabe que é aquilo, né? Foi muito legal isso. Que legal. Thaís, tem algo assim? Olha, quando eu me formei, isso já faz uns bons anos, o meu consultório, eu não tinha um local para conversar com o paciente. Então, era um consultório legal, mas parte da bancada que eu tinha uma escrivaninha e eu conversava com o paciente, ele sentado no equipamento, na cadeira de dentista e eu no mocho. Podia escrever, tinha um computador, tudo. Quando eu fui pro segundo consultório, que fui eu e meu irmão, nisso meu pai já estava quase se aposentando, minha mãe se aposentando, eu resolvi, dentro da minha sala, colocar um local para eu poder conversar com o paciente que não fosse ele sentado no equipamento, na cadeira odontológica, para trazer mais escuta, mais acolhimento. Então, eu acho que isso mudou bastante dentro da minha sala. E de 8 anos para cá, eu também saí de um consultório convencional, que eu tive durante 20 anos, e fui para uma sala dentro do Smart Center. Então, ali eu tenho muita mobilidade, tenho muito contato com as outras pessoas, e ali dentro a gente tem um jardim, um café. E acho que eu poder sair da minha sala, na hora que eu vou tomar uma água, um café, além de encontrar com outras pessoas, outros profissionais, ter um contato com um pouco de natureza, uma claridade. Eu acho que isso também conflui para todo o bom funcionamento do meu consultório lá dentro. Maravilha. Na volta do break eu levo para você, tá? A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre os ambientes que não necessariamente são espaços físicos. A gente já volta com mais Tricotar. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre o impacto dos ambientes nas nossas vidas. Saímos do primeiro bloco falando sobre ambientes de trabalho, mas eu queria agora ir um pouquinho para os ambientes que não são necessariamente físicos. Como que vocês identificam e também como que vocês tomam uma determinada atitude diante, de repente, de um ambiente que pode te projetar, mas que também pode te
derrubar? Porque a gente sabe que, né, por exemplo, aqui é um ambiente super saudável, né? Dentro do nosso grupo, a gente sabe que tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, uma quer o bem da outra. Mas como que vocês lidam com isso, com essa identificação, de repente, de estar num lugar que não é tão legal? Quem quer começar? Olha, eu acredito que nós somos responsáveis por tudo que vem até nós. Uhum. Então, eu acredito que nós nunca sabemos aonde que vai estar uma determinada energia ruim. Então, a gente tem que ter um autoconhecimento muito forte. A gente precisa se fortalecer através da oração, através de energias. Eu gosto muito de pedras, de estar em contato com a natureza, porque a gente nunca sabe aonde nós vamos estar. Mas quando eu me deparo em um ambiente pesado, eu tento não deixar cair o meu semblante, me fortalecer naquele momento, e eu sei que eu vou sair de lá carregada, eu tenho consciência disso, eu consigo ter um pouco desse tato, e quando eu saio de lá, imediatamente eu faço uma oração, eu tento manter os meus pensamentos mais elevados, porque é inevitável. E a gente sente, eu acho que quando a gente se eleva, quando a gente começa a pensar no universo, em Deus, as coisas ficam mais evidentes pra gente. E é uma coisa inevitável disso acontecer, né? Hoje em dia também é muito comum os grupos, né? Grupos de networking. Exatamente. A Thaís representa um grupo, né, Thaís? Sim, sim. Como que você vê essa identificação das pessoas à volta? Olha, eu falo que tem muitos tipos de grupos, né, por aí. Então, na SUI, que é o grupo do qual eu estou à frente, a gente, até falei isso na reunião que teve na última, sobre ambiência. Sim. É quando o ambiente favorece naquilo no qual você quer se projetar, entendeu? Você está cercada das pessoas que têm algo em comum. Então, falando de network, muito se fala do network para você angariar, alcançar negócios. Quando foi criada a SUI, o intuito era criar relacionamentos. Então, naquela pré-reunião, durante o café, você já está se conectando com outras pessoas e ali você já consegue também sentir quem vai permanecer, quem vai passar, quem vai ficar, qual o intuito daquela pessoa. Então, eu acho que isso já é uma questão até... tem a ver com ambiente, tem a ver com postura, tem a ver com energia. Então, Perfeito. Eu acho que, falando hoje em dia, quando se fala de network, se fala muito baseado em negócios. Sim. E a gente, às vezes, esquece que existe a parte principal, que é relacionamento. Eu gosto muito de... isso é uma característica minha, eu não sei se não é todo mundo que gosta disso. Eu gosto muito de ambientes que me desafiam. Caramba, aquilo não tá tão simples, aquilo não é tão fácil de resolver, aquilo... Então, às vezes, pessoas que têm um conhecimento até maior do que eu sempre procuro isso. Isso me desafiar me leva a produzir mais, a procurar, mas isso é uma característica minha. Doutora Roseli. Não sei se a maturidade, não sei se os anos mesmo de convivência, eu nunca fui competitiva. Assim, eu sempre me destaquei por conta da inteligência na escola, então competição para mim nunca foi o foco. Se eu vou jogar com você e eu percebo que você é muito competitiva, eu dou um passinho para trás e deixo você vencer. É mesmo? Porque dentro de mim tá muito bem acertado tudo que eu faço e tudo que eu sei. Então, hoje eu percebo nos grupos, não só de networking, mas grupos pessoais, de amizade, quando tem alguém querendo aparecer mais do que eu não tenho a menor dúvida. Um passinho para trás e a pessoa passa. E o pior é que ela vai na minha frente, quem tá aparecendo ainda sou eu. E aí eu fico, então, né? Vou fazer o quê? Mas isso é uma construção. Primeiro, eu tenho consciência da inteligência, eu tenho consciência do meu limite, da minha intenção. Sempre fui uma pessoa que gostei de conhecer, de falar, sou empática, tenho um lado maternal, então eu gosto de cuidar dos amigos, eu gosto de cuidar dos grupos que eu estou, e isso é meu, eu não faço isso
para aparecer, é meu. E quando é teu, as pessoas percebem, tem uma percepção disso. É aquela que chega falando bom dia para todo mundo, tão fofinho assim. Desculpem os hashtag Cláudia Leite, mas eu odeio. Gente que é muito assim, eu gosto da Ivete Sangalo, tem dia que ela vai falar palavrão, tem dia que ela fala, tô de mau humor, acordei... É isso, pra mim, o meu dia a dia, eu identifico muito mais. E eu acho que essa naturalidade faz com que eu consiga entender. E quando eu percebo alguma coisa, ou eu me afasto, como eu falei, ou então tem grupos que eu encerro ciclos. Agora, a partir de tanto, isso aqui tá mais me prejudicando e sugando a minha energia do que eu tô contribuindo. Então, eu tenho isso. E eu tenho N grupos de networking, N grupos de amizade e flutuo por todos. Não consigo ser aquela que fica 50 anos no mesmo grupo. Eu flutuo, mas tenho muitos amigos de 50 anos, só que flutuantes, entendeu? Não é todo dia a mesma pessoa. E eu acho que isso me oxigena, me dá novos insights, mas percebi que o negócio tá tendo competição, tá jogando sujo, tá assim pra trás, eu saio. Eu vou só contribuir, porque assim, eu sou competitiva. A minha natureza é competitiva, mas quando entra na rivalidade, é que me... entende? Eu acho que tem uma diferença bem grande, né? Você coloca metas e você quer chegar lá, nesse e às sentido. vezes é comigo mesma, sabe? Eu coloco aquilo, eu vou lá, eu vou fazer. Aí a rivalidade, aí eu dou o passo pra trás também, eu deixo a pessoa aí sozinha, tá tudo bem, porque vai essa lá. pessoa, ela vai passar na frente, ela vai passar. E às vezes até tropeça. Não é ela quem permanece. Enfim, né? é dela. Caminho com ela, vai. Meninas, eu queria aproveitar que hoje nós temos aqui uma especialista em tecnologia, em redes sociais, para um assunto que está muito em alta. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre um ambiente virtual, como que a gente pode pensar. Eu sei que não vai caber no programa, mas como que a gente pode estar num ambiente um pouco mais seguro, pensando-se virtualmente? Bom, a gente tem que pensar, quando a gente fala em ambiente, só para já fazer uma introdução rápida, quando a gente fala em ambiente, a gente tem que saber, já ficou claro que o ambiente altera muito a nossa personalidade, quem nós somos. Então, geneticamente falando, nós herdamos os nossos genes dos nossos pais, mas a epigenética, que é o próprio ambiente, ele nos molda. E isso tanto serve para o ambiente físico como para o ambiente virtual. E dentro do ambiente virtual, o que nós estamos vendo hoje em dia? Nós estamos percebendo que a facilidade de acessos e a falta de fiscalização, de regulação, está proporcionando que muitas coisas ruins aconteçam. O ambiente virtual, ele traz muitos benefícios, possibilita que a gente promova uma evolução como humanidade, em termos de trabalho, em termos de relacionamentos. Sim, daria para elencar muitos benefícios, mas já que a gente está falando de riscos, e eu não tenho como falar dos riscos maiores que estão sendo para as crianças e para os adolescentes. Por quê? Porque o ambiente virtual, sem a fiscalização, sem uma regulação, sem uma cobrança do nosso próprio governo, né, das nossas leis, em relação às plataformas digitais, isso aí está causando muitos prejuízos, porque as pessoas estão achando que ali é uma terra sem lei. Nós temos legislações que punem, mas nós não temos legislações que obriguem à prevenção. Porque punir quando o crime já aconteceu, uma criança foi vítima de um cyberbullying, ou ela foi cooptada ali, ela está participando de grupos extremistas, radicais. Isso já aconteceu o problema. E é essa questão do ambiente virtual que modifica as crianças. Elas estão inocentemente jogando. Dentro dos jogos, elas estão sendo acessadas por pessoas mal intencionadas, como se fossem jovens, crianças como elas, mas não são criminosos. São cooptadas para outros ambientes e lá estão acontecendo as maiores atrocidades. De fato, não daria para a gente falar de tudo que está acontecendo, mas a verdade é que a gente está vivendo um momento de colapso. E o que a gente pode fazer diante do caos? Primeiro, alertar as famílias. Os pais precisam assumir o papel de fiscalização. Os pais vêm de um ambiente, eles são analógicos. Eu sou uma mãe analógica. Nós temos filhos, quem tem filhos, a maioria tem filhos de geração Z, que nasceu com a tecnologia, e geração alfa, que mais ainda. Ju, eu já peço para você continuar, mas eu queria trazer um paralelo aqui, porque nós temos gerações diferentes, mais ou menos parecidas aqui. Sabrina é de uma geração anterior,
Vocês acham que nós estamos preparadas para lidar com essa educação tecnológica que ela fala? Eu acho que a gente tem que estar aberta para escutar pessoas como ela e buscar, e né? buscar informação, porque nós somos ignorantes. Eu tenho filho de 17 e de 13. Se eu não me atento às reportagens, que reportagem chata, isso não vai acontecer com meu filho, isso vai dar errado. Então é assim, escutar, querer saber, trazer para mim, porque para mim é uma outra realidade. E se ela, que são profissionais, que estão assim, eu não buscar mentores, o que vai acontecer? Sim. Vai dar ruim. Então eu acho que a gente tem que estar aberta, porque a gente preparada nós não somos. Mas a abertura é importante. Thaís também lida eu tenho uma filha de 7 anos e eu acho que na idade que ela tá, tem que existir limite para tudo. Para brincadeira de rua, para brincadeira na escola. Horário e limite e fiscalização. Eu não posso deixar que ela com o celular, com o jogo... E dentro dessa fiscalização, limites. Você vai jogar, você não pode conversar. Você não pode acessar. Se eu pegar, porque eu vou pegar o celular para olhar. E eu ver, ela rompeu um limite. Entendeu? Eu, como papel de responsável, cuidadora, tutora, tudo... Eu tenho que, frente a uma criança, impor limites e fiscalizar. Eu acho que a orientação tem que estar dentro de casa, é papel dos pais, sim, fiscalizar na idade que ela está. E se é papel dos pais fiscalizar, é papel dos pais se informar, né? Porque é um monte de coisa que a gente nem sabe, né? Com certeza. Antes, queria ouvir você também, como que você lida com essa parte da tecnologia no ambiente digital? Olha, eu acho que veio muito da criação do meu pai. Eu tenho 28 anos, com 12 anos, meu pai comprou o nosso primeiro computador. Na época, na rua, eu fui a primeira pessoa, a primeira família a ter acesso ao computador e tudo mais, e logo a internet. E meu pai, desde o início, limitou. Você tem 1 hora por dia para mexer no computador. E era 1 hora por dia. E ele sabia o que eu estava acessando. E ele me dava ferramentas. Você vai pesquisar na internet, mas você vai acessar esses sites. Eu comprei aqui uma enciclopédia para você. Então, meu pai, ele sempre me limitou. Então, eu cresci com essa orientação. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos. O meu irmão, minha cunhada, eles já limitam ela. E quando nós estamos em um ambiente com ela, a gente tem o respeito de não mexer no celular. É isso aí. Somos em 4 irmãos, minha família é grande, mas entrou na casa, a Antonella esconde o celular. Porque ela fica afobada quando ela vê o equipamento. Então, eu acho que cabe a nós, eu não sou mãe ainda, mas cabe a mim, quando for, impor limites. Por mais que seja, eu ficava brava com meu pai, brigava com a minha mãe, meus irmãos, nossa, a gente saía no tapa. Mas não tinha como. Hoje eu entendo. Eu acho que o segredo é esse, impor limites. Ô Ju, mas é que são alguns limites que a gente, às vezes, nem sabe que existe limite, não é? Com certeza. E a respeito da tela, qual que é a grande diferença do que era antes e o que é hoje? Antes a tela era fixa. Agora a tela é móvel. Eles conseguem carregar a tela no bolso. E aí, o que eu falo para muitos pais? Seu filho está do seu lado, com o telefone na mão, com o celular na mão, o smartphone na internet, só que seu filho não está com você. Ele está em outra dimensão, ele está em outro ambiente. Você não sabe com quem ele está falando, o que ele está fazendo e os riscos que eles estão correndo. E eles estão correndo riscos, primeiro porque eles não têm maturidade ainda, então eles ainda são movidos à emoção. Eles são impulsivos, eles acham que... Eu falo que os jovens, eles acham que eles têm um poder que é a onipotência juvenil. Eles acham que nunca nada vai acontecer com eles. E eles simplesmente se arriscam. E é normal, é comum isso dos jovens. Então, qual que é o papel dos pais? Sabendo dessa questão fisiológica, que é mental, eles fiscalizarem com mais rigor, saber o que está acontecendo, monitorar. Hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue instalar no nosso próprio celular para monitorar os celulares dos nossos filhos, onde eles acessam. E não existe privacidade para adolescente, para criança. Isso é legal, hein? Existe. Não existe privacidade para criança e adolescente. Não tem. Eles não têm privacidade porque é responsabilidade dos pais. A integridade deles, física, mental e, ouso dizer, espiritual também. Então, se os pais forem negligentes nesse sentido, a responsabilidade vai recair sobre eles. Jovens que cometem crimes na internet, porque do mesmo jeito que nós temos os jovens que são vítimas, nós temos aqueles jovens que também são ofensores. É verdade. E aí, se aquela criança que não tem maturidade comete algum crime, que não seria um crime, seria um ato infracional, dependendo do tipo de dano que ele causa, os pais vão ter que responder materialmente em relação àquilo ali. Criminalmente, pelo ECA, ele vai responder, mas
materialmente, se tiver um tratamento psicológico, por exemplo, o pai vai ter que arcar. Então, são questões que os pais não podem falar, eu não entendo de tecnologia, meu filho entende mais do que eu, simplesmente fazer vista grossa e não se preocupar em entender a respeito do ambiente online. Isso é inaceitável hoje. Perfeito. Não dá. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho, mas antes da gente finalizar, já falamos de ambiente virtual, ambiente de trabalho. Sá, que dica que você pode dar, de repente, assim, alguém que ou não pode contratar um arquiteto, ou não, de repente não vai fazer uma grande reforma, coisas simples no dia a dia que dá pra gente, de repente, mudar o ambiente, deixar ele mais acolhedor. O que você pode falar para a pessoa não ir lá só no Google, né? Claro. Primeiro, tem 2 materiais que eu adoro, são as tintas e os papéis de parede. Verdade. São coisas baratas, você consegue facilmente comprar em qualquer lugar. A gente acessa muito a internet, tem papéis de parede com qualidade na internet. É claro que você vai ficar refém de não ter uma curadoria, mas você consegue comprar e compor o seu ambiente com papel de parede, com a cor. E tenta se autoconhecer. Que tem muitas pesquisas, você entra no Pinterest, você fica enlouquecido. Mas tenta fazer um filtro, ver que ambientes você gosta, por que você gosta, e escolha cores que façam mais sentido para você. Teste uma coisa que eu faço em todos os meus projetos. Vá até a loja de tinta e pegue 2 opções de tinta. E na parede você faz um quadrado de 80 por 80, das 2 cores das tintas. E passe uma semana olhando aquelas tintas. Vê de dia, vê de noite, com a luz artificial. E você vai entender qual cor te agrada mais. Só depois que vocês fizerem esse teste, vocês pintam o restante do ambiente. Isso é um segredo que faz total diferença. Se eu tivesse te ouvido, acho que há 10 anos atrás, eu cismei uma vez que eu queria uma parede roxa. Eu pintei uma parede da sala roxa. Deu uma semana, eu não queria mais olhar aquele roxo, gente. Não pode, tem que fazer o teste, façam. Que maravilha. Chegamos ao finalzinho de mais um Tricotar. Falamos de ambiente, de pessoas. Doutora Roseli, obrigada. Eu que agradeço. Gostou desse tema? Muito, muito. A gente sempre aprende. Muito bom. Thaís, obrigada pela presença. presença. Obrigada a você, obrigada, Sabrina. Foi uma delícia participar hoje. Ju, sempre trazendo um pouquinho desse ambiente tecnológico também, né? Obrigada. Eu que agradeço. Falar disso me enche o coração. E olha, já tô com algumas ideias, de algumas pequenas dicas para minha casa, viu? A gente precisa conversar. Sá, eu gostaria de... Já falei, mas gostaria de mais uma vez agradecer publicamente, te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Pelo olhar tão cuidadoso que você tem, sempre que eu levei para você alguma ideia de um projeto. Parabéns pelo teu trabalho e obrigada também por deixar o Tricotar ainda mais lindo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte disso, que para mim é muito importante. Eu acho que a minha missão de vida é, através do meu trabalho, ajudar a transformar outras vidas. Eu agradeço você pela oportunidade e parabéns por você ter esse espaço, por me permitir estar aqui de forma do meu trabalho. Você está presente em todos os programas. Muito obrigada, fico muito feliz. Obrigada a todos vocês pela audiência. Já sabe que toda terça-feira tem um episódio inédito com um tema diferente, com convidados incríveis para você aqui no Tricotar. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na cama.